Olá, mais uma vez nós estamos aqui no nosso programa TelMediaCast, um momento especial de um bate-papo, uma conversa entre irmãos tementes ao Senhor, falando diversas coisas, falando da nossa vida, falando do nosso dia a dia. Mas nós todos que temos um compromisso com o Senhor Jesus, sempre entendemos que qualquer área de atuação nossa é para a glória do Senhor. Então esse é o nosso objetivo e você já deve estar sabendo isso e assistindo os nossos programas aqui. Comigo eu tenho mais uma vez como meu parceiro aqui de mesa, Samuel, pastor reverendo Samuel Ribeiro. Mais uma vez, seja bem-vindo, Samuel. Que bom que você continua com a gente. É sempre uma alegria atender esses convites, né? E estar compondo aqui a mesa com o senhor. Eu falo, é um prazer, você pode não entender, porque o Samuel está fazendo uns cursos de pós-graduação, tem hora que ele não pode gravar. Então, quando eu vejo ele aqui, fico contente, nós temos nos afinado bastante. E hoje, um convidado especial que você não conhece, mas você vai conhecer e ele vai se apresentar e vamos falar de coisas pertinentes, como sempre. Tudo ao reino do Senhor, para a glória do Senhor. Segura um pouquinho que nós temos a vinheta, já voltamos. Pronto, estamos de volta aqui. Eu estou aqui então junto com... Eu vou já falar primeiro o nome dele, porque Robert, que está conosco. E é um prazer estou conhecendo agora e vendo um pouquinho do seu trabalho em diversas áreas, né? Eu vou pedir que o Robert se apresente um pouquinho para nós, para todos os nossos ouvintes. É claro que eu já batemos um papo prévio, mas aí vai ser um pouquinho melhor para nós conhecermos sobre sua vida, sua formação, né? E podemos ter base para o nosso papo depois. Bom dia, Isso. Um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Meu nome é Robert Ko, eu sou chinês, nasci em Xangai, na China. Eu tenho 78 anos, tenho 3 filhos, 9 netos, casado com Elizabeth, já faz quase 50 anos. Beleza. Né? E de formação, eu sou engenheiro eletrônico. Me formei no ITA em 71 e lecionei na Unicamp e no ITA também, na USP também. Depois eu fiz um PhD nos Estados Unidos em engenharia elétrica e computação. Voltei na universidade e depois saí da universidade, fundei a minha empresa, que é na área de TI. Durante todo esse tempo, eu também fui pastor. Eu pastorei a igreja, chama-se Igreja Evangélica dos Cristãos de São Paulo, aqui perto do aeroporto Congonhas, aqui no Washington Luiz. É uma igreja interdenominacional, não é grande, 100 pessoas, 120 pessoas só. E é isso, basicamente. A sua formação cristã vem desde a infância? Seus pais eram crentes também, a conversão? Só para também ainda nós encaixarmos essa história toda de vida e vida cristã. Olha, falar nisso aqui, eu sou cristão de 5ª geração. Olha já. que beleza. Talvez a minha família seja uma das primeiras que converteu na China, lá pelo 1870, 80, por aí. Eu não tenho certeza. Certo. Eu fiquei de poucas informações. Eu obtive dos minha tia, meus pais. Eu soube que eles foram perseguidos no começo, então eles fugiram para a Coreia. Uhum. Depois, acabada a perseguição, eles voltaram para a China. E sabe como é que eles se enriqueceram, como todos os cristãos? E na geração do meu pai, eles se perderam, todos os irmãos. Eles afastaram do Senhor. Entendi. Meu pai também, embora que ele seja de uma família cristã, ele se afastou. Mas o Senhor trouxe ele de volta. Bem, através de uma doença, ele se converteu, ele ficou fervoroso no Senhor. E quando nós voltamos no Brasil, ele começou a trabalhar no Senhor. Também tinha seu próprio trabalho, mas ele fundou a igreja. Eu fui atrás do trilho dele.
Um cristão não dá para dissociar a vida cristã da profissão, seja qual for, né? O senhor está falando que a sua formação é de engenharia, numa faculdade bem considerada em nosso país. O ITA é admirado no Brasil inteiro, nós sabemos muito bem disso. Mas não dissocia a sua vida profissional, empresa, professor, magistério e pesquisa acadêmica e tudo de um testemunho cristão. Imagino que isso seja a realidade no seu viver também, né? A nossa vida, nós vivemos para Deus. A provisão é uma maneira de nós, através do qual nós testemunhamos a Cristo. Nunca separei duas coisas. Trabalho secular, trabalho espiritual, não temos como separar. Só temos uma vida, somos chamados para servir. Pode ser campo diferente, no campo missionário, na igreja, tempo integral, ou a gente pode servir nosso trabalho, o Senhor, e testemunhando e levando as pessoas a Cristo, e também, mais do que importante, mostrando quem é Deus na nossa vida. Porque a nossa conversa prévia vai mostrando isso, né? Porque o senhor disse que depois que aposentou, passou a empresa para o genro, para o filho e tal. Mas aí falou, eu vou ser missionário, mas na verdade é uma continuidade, né? Porque já era o seu testemunho, não estou aqui, não lhe conheço dia a dia e tudo, mas é uma consequência lógica. Eu tinha um conhecido pastor, e ele, quando chegou na nossa denominação, existe a idade da jubilação. Agora não é mais compulsória, mas antigamente era. E aí jubilado não podia mais ser pastor. Pastorear uma igreja, cuidar de uma igreja. Aí ele mudou lá para as origens dele no Espírito Santo, lá no litoral. E ele mudou lá, tinha comprado um terreninho, fez uma casinha lá na beira da praia, não sei o que e tal. E chegou naquele mesmo ano que ele mudou para lá, ele conversou com como é que fala? O presbitério da região, né, eclesiasticamente, falou, pediu licença para abrir uma igreja na casa dele. O presbitério deixou. Ele, depois de 1 ano, 2 anos, acho que foi 1 ano e meio, ele entregou uma igreja organizada. Não tem como a gente falar assim. A aposentadoria do cristão verdadeiro, para mim, é quando o Senhor leva ela para cima, né? Enquanto a gente está aqui, a gente não aposenta. Essa é a aposentadoria merecida, o descanso eterno, né? Eu vou lá plantar uma hortinha. Não tem jeito, onde nós estivemos. E aí o Senhor, então, foi se envolvendo já estava, mas com o trabalho dessa igreja, então, que o Senhor já denominou, que é aqui na Washington Luiz, né? Então, é bonito isso, porque é bom nós escutarmos, porque eu realmente não acredito em aposentadoria de cristão no sentido de, como não acredito em diploma de escola dominical, também não acredito em aposentadoria que acabou. Sempre alguma coisa para fazer para o Senhor, né? E aí o senhor estava comentando conosco sobre algumas coisas, inclusive 2 livros publicados na área de devocional, né? Me parece que é isso. Só fazer uma pergunta antes da gente falar dos livros. Como é que o senhor falou da 5ª geração já de família cristã na China? Ainda é difícil lá o evangelho ou tem melhorado já? Olha, na China é uma coisa que a gente não tem tantos contatos, mas o evangelho está vivo na China e muita gente se convertendo. Só que, claro, a China, o governo não dá muita liberdade, mas é possível pregar evangelho não na rua, isso é proibido, mas na igreja é. A igreja sempre tem que ter um cuidado da censura, para não falar mal do país, da sociedade, do sistema, que negócio não tá ruim. Isso aí não pode falar, que a vida tá ruim, porque o Estado vai dizer, por que tá ruim? Então a gente não pode falar essas coisas, mas pode pregar evangelho dentro da igreja, e muita gente se converte, e tem tido muito testemunho pessoal. Então as pessoas não convertem na igreja, mas através do contato pessoal. E hoje fala que se na China é o maior país cristão do mundo. Tem, sei lá, dizem, na estatística não é bem confiável, 150 milhões de cristãos, né? É bastante grande. Claro, a China tem 1,5 bilhão, mas 150... Muita gente, né? Muita gente cristã. Eu vi alguma coisa sobre 2007, um advento grande lá de uma reforma, principalmente entre os intelectuais. Eles começaram a ler Agostinho, depois leram Calvino, eles foram aprofundando teologicamente, e tava um avanço grande. Eu vi até uma reportagem, um cristão chinês, ele
ele não entendendo por que aqui no Brasil, com tantas facilidades, as pessoas não aproveitavam para o avanço do evangelho, né? Ele falou assim, difícil é ser cristão na China, no Brasil é tranquilo. E as pessoas não aproveitam essa oportunidade. Sim. Sei lá, 20 anos atrás eu fui para a China, né? Foi a minha primeira vez. Eu fui numa igreja. E quando acabou o culto, fazia uma fila enorme aí. Eu falei, o que é? É para comprar a Bíblia. Então, ele está fazendo comprar a Bíblia. Eu falei, e depois de meia hora, fechou. Eu falei, hoje acabou a venda. Acabaram as Bíblias ou acabou o horário de venda? O senhor não sabe? Isso eu não sei. Uhum. Aí a pessoa disse, não, é só semana que vem. Então, quer dizer, eles são limitados, né? As Bíblias também são editadas na China, mas com edições limitadas. Eles não podem fazer quanto quiser. Desculpa aí o parênteses que eu abri, porque eu fiquei curioso. E acho que tem tudo a ver, porque a questão do que o pastor falou desse trabalho dos livros tem a ver com pastoreio, com rebanho, preocupação. O senhor estava falando que surgiu na época da pandemia, naquela primeira parte, quando as igrejas, não só as igrejas, todos, por ordem civil, todos não podia mais ter ajuntamento. E claro que isso envolveu a igreja. Você não podia no clube, você não podia não sei o quê, podia não sei o quê. E a visão de governo a igreja é também um grupo. Eles não fazem distinção. Não necessariamente perseguição religiosa, a minha maneira de ver. É o desprezo pela religião, sim, mas não vou acabar com os cristãos, né? E aí o senhor disse que estava preocupado com isso, né? Porque isso que eu acho que continua sendo um desdobramento, embora a sua comunidade, agora outro parêntese dentro do parêntese, a sua comunidade é majoritariamente de pessoas de origem chinesa? Não tem nada a ver, a sua igreja ali. A origem é chinesa, mas hoje não é mais. Bom, Mais de 50% não são de origem chinesa. Entendi. Eu conheço algumas igrejas aqui chinesas em São Paulo, nós conhecemos algumas, inclusive da nossa denominação. Tem igreja que tem esse nome, a nossa denominação, e chinesa que nós sabemos. E coreana também. A coreana tem mais ainda em São Paulo, né? A gente não queria ser uma igreja étnica, de modo que nós tiramos o nome chinês no nome da igreja, para que ninguém fiz, estou indo para a igreja chinesa. Porque não é uma igreja evangélica dos cristãos de São Paulo. Mas o senhor, uma vez, também ainda nas premissas, o senhor falou que não tinha sido ordenado pastor, mas é pastor na prática. É isso mesmo, e assim é o seu trabalho. E claro, olha para o rebanho, vê que as pessoas precisam conhecer a palavra. E aí surgiu, então, a necessidade, nesse tempo de fechamento, vamos dizer assim, e aí foi que o senhor começou a produzir algum material devocional, não é isso? Sim. Então, durante a pandemia, eu senti que eu precisava de uma exortação, encorajamento para o rebanho, porque é um tempo de desânimo e sem esperança. Então, eu falei, eu precisava colocar uma mensagem de encorajamento para eles. Já que está fechado, não tem comunhão, vamos colocar uma mensagem diária de encorajamento, de leitura bíblica. Então, eu comecei a fazer um áudio, colocar no grupo WhatsApp, para que todo mundo ouvisse. Seria uma devocional de 8 até 10 minutos máximo, um texto bíblico, e dizer como essa palavra é importante para a nossa vida. Então, como é que pode essa palavra é viva e eficaz, e o que Deus tem nos falado hoje. Então, comecei a fazer isso, e produzindo isso, claro, para ser bem, para não correr, não é uma conversa qualquer, eu escrevo antes, palavra por palavra, e depois eu leio e falo daquelas para o pessoal. E assim, durante a pandemia, e depois continuei, né? Eu tenho mais de 1000 devocionais feitos desse jeito. No começo era uma palavra com versículos, depois eu falei, não, vou fazer o texto bíblico. Eu comecei a ler o texto, 2 ou 3 versículos, e comentar aquilo lá, o que significa para mim hoje. Como é que nós colocamos isso na prática?
É uma exposição mesmo, né? Como a gente É uma tem exposição. nas escrituras, né? Ele não é um comentário bíblico, porque eu não vou no original, falei o que significa isso, aquilo, e não interessa, mas é o que... Isso é importante, mas isso é para quem estuda a Bíblia. Mas é um devocional mais para encorajamento, para incentivar a nossa vida cristã. Na pandemia a gente teve que se desdobrar em muita coisa. Eu lembro, estourou em março, né? Então, metade de março. Então, metade de março, abril, maio, até junho mais ou menos, havia um pedido do conselho que se gravasse devocional todo dia. Nós tínhamos reuniões transmitidas todo dia, porque Sim. a preocupação é que a igreja dispersasse, o pessoal Isso. desanimasse na fé. Foi um período bem cansativo, assim. Entrar em madrugada aconselhando, tendo que ir a hospitais visitar famílias ou enterrar mortos, né? Foi uma época bem difícil. Sim. Então, eu fiz isso e aí a editora falou, mas esse material é muito bom, você já publicou alguma coisa? Eu falei, não, eu não tinha essa pretensão, eu nunca fui escritor. Então, mas você tem escrito? Eu falei, sim, manda pra gente. Então, mandei o que eu acho que está mais bem estruturado, e o primeiro foi para a editora Betel. Ele falou, então vamos colocar isso no livro. Aí editou o primeiro livro. Qual que era o título mesmo? O senhor falou isso? Esse é Ouvindo Paulo na Prisão. Ouvindo Paulo na Prisão. É sobre Filipenses, né? Filipenses, exatamente. Porque eu achei que esse livro era muito bom. Porque Paulo estava numa situação muito ruim na prisão. Ele devia estar deprimido. Ele devia estar muito assim, que nem nós na pandemia, né? Preso. Mas ele estava cheio de alegria e esperança, e testemunhando, e vivendo para Jesus. Então, esse livro, um livro mais fininho, mas é bem assim, fácil de ler, fácil de entender. A segundo, depois a editora Ultimato falou, puxa, tem outro feito? Eu falei, sim. Aí eu estruturei o segundo, que chama Encorajamento que Vem do Alto. Na realidade, quando eu li o Efésios, eu falei, Deus tem um plano para nós. Agora já é Efésios, então. Efésios. Deus tem um plano que foi concebido antes da fundação do mundo. E é muito nós vivemos, por que nós estamos vivendo? Mas Deus tem um plano já. E qual é esse plano? Então eu comecei a meditar e então tornou-se esse livro. Eu acho que esse livro é bem mais conteúdo, é muito mais completo, mais sólido, alimento mais sólido. Mais sólido do que Efésios. Então eu fiz e coloquei em vários, agrupei em 10 temas e saiu. E eu acho esse livro mais para um cristão um pouco mais maduro. Não é Efésios, pode ser qualquer um, mesmo um cristão é bom, mas Efésios já é um pouco mais mais sólido, mais coisa. E assim agora eu já estou fazendo outros devocionais, já pensando como é que pode transformá-lo num livro já agora com essa visão já. Por curiosidade, o senhor continua gravando ou agora com a igreja ativa já não está mais fazendo Continua gravando e agora com mais esmero ainda, porque está aumentando a audiência. No começo era só para a igreja, depois tem outros grupos. Hoje tem diariamente uns 400, 500 pessoas ouvindo, pelo menos não se está ouvindo, mas está no grupo, pediram para estar no grupo e muitos falam, quando eu não... Hoje eu estou mandando menos, em vez de todos os dias, é muito pesado. Estou fazendo 3 vezes por semana, e o dia que eu não gravo, eles falam, por que não está gravando hoje? Eu falei, não deu, mas você vai receber amanhã. É interessante que essa pandemia, a gente ficou sem saber, né? Eu já falei isso várias vezes, inclusive em programas outros aqui, que quando começou, tudo proibido, o que vai fazer? Lá na minha igreja não foi nem o conselho que tomou atitude primeira, né? Você falou que o seu conselho falou para fazer. Eu falei, não é possível, o povo não pode ficar. Aí o que eu peguei, só que ao contrário do WhatsApp, eu peguei um Instagram, e eu lembro que o primeiro eu te segurava na mão, assim, eu estou falando com vocês aqui e tal. Era uns negócios bem...
primordial, né? A gente não tinha muita. Depois já coloca no pezinho e comprei aquele negócio que tem uma luz assim que é redonda e depois pá. Fazemos transmissão hoje de casa, eu tenho também transmissões diárias. Eu tenho alguns colegas que participam comigo, o reverendo Pablo André, o reverendo Ludgero Neto. Então eu tenho um dia para cada um, o resto eu faço diariamente. Um momento de oração. Calvino tem uma expressão lá nas Institutas que eu gosto muito, ele fala assim que se a gente não criar um momento formal de devoção, separar um tempo para Deus, ele usa a seguinte expressão: nós vamos negligenciar o dever de orar. Ele usa, não fala assim, o privilégio de orar. Fala, se nós não criarmos de maneira sistemática um momento de devoção diária, nós vamos negligenciar o dever de orar. Então, nós tentamos fazer essas coisas e algumas coisas ficaram, né? Outras, claro, não há mais necessidade, mas a pandemia acabou, como tudo na vida, todas as provas que Deus dá, traz lições e coisas que vão perdurando, né? Eu acho que é isso. Esse podcast não é uma coisa inventada na pandemia, claro, sabemos tudo muito bem disso. Mas ele se tornou um meio também. Se popularizou, né? Era uma ferramenta que já existia, mas com a questão da pandemia todos migraram para o YouTube, né? Para as plataformas digitais. O podcast se fortaleceu muito, os cortes também começaram a existir pós-internet. Como é que foi, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, como é que foi na pandemia, então já entrando no outro tema, que é dos idosos, né? Como é que foi Eu tinha idosos na igreja onde eu pastoreava, bastante, inclusive. Como é que foi o trabalho com idosos? O senhor já trabalhava antes com eles? Passou a trabalhar por causa da pandemia? Então, isso é uma direção de Deus. Eu estava falando com um amigo, um irmão, o que nós podemos fazer. Eu falei, olha, nós vamos levar o evangelho para os jovens, e hoje há muita necessidade de ouvir a palavra. Aí ele fala, por que nos idosos? Eu falei, não. Ele falou, olha, esse é um tema que eu tenho pensado faz 10 anos. Me estimulou através de um livro chamado Aprendendo a Envelhecer, do Paul Tournier. É um livro, né, falando que a gente tem que aprender a envelhecer. E aí ele falou, hoje, esse segmento dos idosos tem sido muito esquecido. A sociedade encara os idosos como descartável. Eles se aposentaram, não tem mais utilidade. Infelizmente, a gente tem que sustentá-los até a morrer. Mas eles não são produtivos. E gasta muita previdência, é um grande problema. Eles vivem muito. Infelizmente, a igreja também pensa assim. A igreja sempre foi voltada para os jovens. E até hoje nós podemos ver o louvor, o palco, a iluminação, o programa, a liturgia. É mais para os jovens. Aquela agitação e tal. E as pessoas mais velhas ficam meio assim, deixadas de lado. E a igreja sempre teve trabalho para as crianças, jovens, casais e idosos. Idosos não tem. A famosa terceira idade. Né? Terceira idade. É que hoje chamou de melhor idade, né? Melhor idade mas na realidade, isso não é verdade. A Bíblia não existe aposentadoria. Nós somos chamados a servir Deus até o dia que Ele nos chamar. Isso. E Salmo 92 diz que até quando for velho, vai dar fruto e suas folhas serão verdejantes. E para declarar que o Senhor é a minha rocha. Então, idosos podem dar muitos frutos. E aí as pessoas, e esse irmão falou, você que se aposentou, você não está dando fruto? Eu falei, Por quê? Porque eu falei, eu já tenho filhos criados, eu já tenho a minha casa, não tenho que preocupar com minha sobrevivência, eu tenho uma poupança, eu tenho uma aposentadoria, eu não tenho obrigação de ir trabalhar de 8 às 6 todo dia, estou livre para fazer aquilo que
eu senti maior necessidade. Por isso que eu falei, eu posso ir onde tem necessidade. Uma vez teve uma necessidade lá na Bahia, eu fui como missionário por 1 ano. Depois eu comecei a fazer tudo que o Senhor me chamou. Por quê? Eu estou livre para servir. Então, na realidade, ele falou, então, você é o exemplo. Você está começando uma segunda carreira. Eu falei, é mesmo. Porque a nossa primeira carreira foi feita para a nossa sobrevivência. Nós fazemos a primeira carreira, tem que atender o chefe, o cliente, ganhar pão, para sustentar a família, temos obrigações, e a gente faz aquilo lá que a gente precisa fazer. Mesmo que a gente não goste tanto de fazer, mas se a gente tem a habilidade de fazer, a gente vai fazer o melhor possível para nós ganhar pão. E quando terminar a nossa primeira carreira com uma aposentadoria, a gente está livre para desenvolver nossa segunda carreira, que é aquilo lá que nós temos até melhores no dom que o Senhor nos deu, que muitas vezes que não está sendo usado, porque nós temos que esforçar para fazer a nossa primeira carreira com aqueles dons que a gente tem para produzir. Então tem gente, por exemplo, pessoa que tem dons artísticos, não dá para sobreviver de arte. Então ele faz outra coisa, mas depois ele fala, puxa, eu posso usar essa arte, escrever, representar, eu posso... E muitas experiências nós ganhamos na primeira carreira, ele pode servir para a segunda carreira. Por exemplo, dom de nós temos muito contato, sabemos como administrar dinheiro, como ter equilíbrio, saber o que dá certo, o que não dá certo. A sabedoria intrínseca com a experiência de vida. Né? E no reino de Deus, muitas vezes, os missões, instituições, precisam de gente com sabedoria para aconselhar, para dizer como deve fazer. E se somos pessoas mais idosas, somos talhados para contribuir para o reino de Deus. Ou seja, é muito melhor pensar na questão da terceira idade ou da 60 mais, né, como nós estamos falando aqui, não no sentido de socorrer as pessoas de 60 mais, também socorrer, atender necessidades, às vezes está isolado e tal, mas de mostrar que eles têm muito potencial ainda para o serviço de Deus, né? E, aliás, a Bíblia, quando fala das mulheres idosas, as viúvas e tudo isso, para elas serem exemplos para outras mulheres. Hebreus nos chama a imitar a fé dos guias, né? Isso, né? Então, os idosos, os anciãos, né? A palavra presbítero vem de ancião, né? O termo grego, acho que todo mundo sabe disso. Então, é importante a gente... Claro, o ritmo é outro... uma vez uma ovelha minha, um senhor de 90, ele quebrou a costela. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, ele subiu na goiabeira na fazenda. Eu falei, mas também, com mais de 90, não estão pedindo para ninguém subir na goiabeira. Sim. Né? Não é isso, mas você tem coisas onde você pode atuar. Então, e o senhor, então, também isso é a questão que o Samuel já colocou aqui, nesse... trabalho, como é que está sendo esse encontro dos 60 mais? 60 mais, para quem está escutando, não são os 60 melhores, né? O plus 60, mas é assim, pessoal que está com mais de 60 anos de idade. Como é que começou isso? Na sua igreja e se espalhou? Parece-me que houve alguns encontros, né? É isso. O ministério da terceira idade, os 60 mais, na igreja, muitas igrejas têm, na realidade. Eles veem, puxa, pessoal, 60 mais, o que nós podemos ajudar esse pessoal? Mas o enfoque nessas ministérios 60 mais, na igreja, em geral, é um tipo de lazer social, para 60 mais não sentir deprimido, eles não têm o que fazer em casa. Vamos fazer Caldas Novas, vamos fazer um Caldas Novas, vamos fazer um chá da tarde, o pessoal vai ter conversa, vamos tomar um chá uma vez por mês ou 2 vezes por mês. Mas é mais para, vamos chamar, creche dos idosos.
O que não é mal também. Podemos ter o chá, podemos ter o passeio, não é isso que nós estamos falando contrariamente, né? Mas não é esse nós queremos estimular. Olha, eu vou contar um caso que eu acho super inspirador, esse caso. 2 semanas atrás, eu estava num Ministério 60+, na Igreja Metodista Livre aqui da Saúde. Uhum. Eles fizeram o seguinte, eles têm 3 vezes por mês um encontro 60+. Só que eles dividem o seguinte, tem os voluntários e os usuários. Todos de 60+. Mesmo voluntários, 60+. Voluntários são de 60+ que servem. Entendi. Eu fui lá, tinha pessoa de 60 e pouco até 87, 88, trabalhando nessa organização. Usuários são as pessoas que são de 80 a 95 anos. A maioria deles não são da igreja, são da comunidade, são os pais idosos dos membros, eles estão lá. E eles fazem... Esse pessoal, muitas vezes, são muito isolados, em casa, não. Eles traz até com os cuidadores deles. Eles são ministram, cantam, tem uma palavra, tem um exercício, depois tem o trabalho manual, depois tem a refeição, depois tem vários. E eles são tratados muito com carinho. Sabe que esse grupo de 60+, usuários, muitos deles não eram cristãos. Eles se converteram com esse trabalho. E dos voluntários, eu conversei com um irmão que tem 86 anos. E quando eu cheguei, ele estava carregando mesa, literal, carregando. Eu falei, quantos anos que você tem? Tem 86. Eu falei, como é que tá? Antes desse trabalho, eu me sentia inútil. Eu estava sentindo mal. Depois que comecei o trabalho, eu estou muito melhor. Estou servindo, sabendo que a minha vida, estou ajudando alguém. Estou fazendo um trabalho do Senhor. E muito legal. Então, o Ministério 60+, a gente tem que ver que não é só para entreter os 60+. Eles podem fazer com que eles se sintam valorizados, produtivos e para o reino de Deus. E sabe, quem são os beneficiados? São aqueles que são ativos, que eles podem. É que também, e dentro do usuário, por exemplo, o responsável falou, olha, um dos usuários hoje, ele era voluntário da igreja. Ela, né? Ativo, sim, fazendo as coisas. Fazendo. Depois ela ficou com Alzheimer. Então, ela passou do voluntário para o usuário. Porque agora ela não tem condição mais de... Mas ela passou a usar... Nós tratamos ela agora é abençoada. Abençoou muito, agora está sendo abençoada. Porque... E ela ainda lembra que ela, tempo que ela é voluntário. De vez em quando é que chega, o que eu tenho que fazer? Aí depois ela esquece. E senta lá e nós trabalhando para ela. Então, são as pessoas que a gente trata com carinho. E então, eu acho essa coisa de segunda carreira, essa coisa de ministério de 60+ na igreja, são as mensagens que nós queremos levar para todo o Brasil. Que para a igreja, que 60+ não são pessoas descartáveis, encostado como um carro velho. Carro velho, o que faz? Já não consegue andar, deixa lá quietinho. Um dia ele vai para o lixo. Por enquanto, deixa lá. O senhor conhece a expressão cemitério de elefante, né? O pessoal fala que os elefantes velhos vão para um canto lá e ficam lá até morrer, né? E é uma expressão que não se usa mais muito hoje em dia, mas antigamente falava cemitério de elefante. E eu tinha, numa das igrejas, eu era bem mais novo, já faz deve fazer uns 25 anos, 30 anos atrás, eu fui pastorear uma igreja e tinha uma senhorinha, invariavelmente, todo final de culto ela vinha à porta, naquela questão de cumprimentar o pastor, vinha e tal, e ela andava tortinha, ela era idosa, e ela vinha tortinha, mas todo domingo ela falava para mim, sem eu perguntar nada, pastor, queria tanto ajudar o senhor,
mas eu não tenho condição, eu só oro pelo Senhor todo dia. Eu dizia para ela também, o que eu preciso mais do que a senhora orar por mim todo dia? Ela falou, eu queria tanto ajudar o Senhor, pastor, eu só oro pelo Senhor todo dia. Eu falei, que coisa maravilhosa. Quer dizer, mostrar o valor, seja ele com alguma força física ainda, seja ele numa área administrativa, mas é a atuação. Nós estamos vivos, é para a glória de Deus, é isso mesmo. Se Deus quer que eu fique com 100 anos, mas não é só para eu chegar lá e fazer um bolo, colocar 3 velhinhos em cima e falar, que bonito, 100 anos. Algum propósito tem. Eu às vezes visito algumas pessoas enfermas que estão já em cama, não conseguem se deslocar, membros de igreja, e eu sei que tem um ministério de oração, não só pelo pastor, mas pela família, passa aquela relação inteira, né? Então é muito bonito isso, não apenas criar coisas para ajudar aqueles que são usuários, como o senhor usou o termo aí, mas também envolver as outras pessoas que têm coisas para fazer. Claro, dentro dos limites de cada um, mas tem coisas para fazer. E eu creio mesmo que a idade, isso para mim é pacífico. Isso a cultura oriental tem bem mais do que no Brasil, eu acho, e a cultura ocidental. Os idosos têm muita sabedoria e são muito respeitados. Claro, exceção existe no mundo inteiro, também deve ter no Oriente. Mas esse respeito, essa consideração pelas pessoas que são idosos, né, que chamamos aqui de terceira idade, são coisas que nós precisamos... Aliás, está na Bíblia, né? A Bíblia fala que nós temos que respeitar os idosos mais velhos e às vezes é visto como, quase como o senhor falou aí, às vezes como um atrapalho, né? Uhum. Esses velhos estão atrapalhando a vida da gente, né? E não é isso não, né? Mas é bonito isso, O senhor tem algum exemplo assim que o senhor usa especificamente bíblico para incentivar alguma uma passagem geral? Tem tanta coisa na Bíblia que fala sobre a vida da pessoa ao serviço do Senhor. Bom, a Bíblia tem bastante, né? Uma das pessoas mais notáveis é Moisés. Moisés, com 40 anos, ele vivia no Egito como príncipe. Aí ele estava cheio de energia. Até matou um egípcio, capataz dos escravos, e teve que fugir. Aí ele passou outros 40 anos no deserto de Midian, pastoreando ovelhas. Ele pensou, a minha vida acabou, né? E fica naquele 40 anos, ele no campo, meditando, vendo a ovelha, conhecendo condições do deserto, Sinai, etc. Fala a verdade, um trabalhinho muito... A pessoa pastorear ovelha, cabra, cabrito, tudo no deserto deve ser terrível. Então, quando tinha 80 anos, ele falou, poxa, agora acabou a minha vida. Deus chamou. E interessante que últimos 40 anos foi o Deus mais usou ele. Mas usou por quê? Porque ele tinha acumulado experiência. Ele conhecia toda a ciência do Egito, segundo Atos. Conheceu todo, aprendeu tudo, que é de bom e melhor. Ele foi formado na melhor universidade do mundo, que era o Egito naquela época. Ele tinha tudo, conhecia. Ele conhecia todos os problemas do deserto. Ficou 40 anos lá. Ele sabia tudo sobre Sinai. E Deus falou, você está preparado. Agora, ele foi chamado. Então, ele com 80 anos, ele começou a ser bem usado, porque ele acumulou todos os outros 80 anos foi preparo de Deus para a vida dele, para que ele pudesse desenvolver. E essa aí é a inspiração. Muitas vezes nós, quando estamos velhos, na realidade, toda a sua experiência foi preparo para Deus, para você ser produtivo e gerar frutos robustos na sua velhice. E, para falar a verdade, por exemplo, quando nós falamos do livro, quem foi mais beneficiado? Foi eu. Eu comecei, como eu tenho que fazer devocional, eu comecei a entender a Bíblia como eu nunca tinha entendido. O mesmo texto eu já tinha lido não sei quantas vezes, mas como eu tenho que fazer, eu tenho que pensar novamente. O que esse texto tem a ver com a minha vida? Eu comecei a entender, meus olhos abriram. Eu fui beneficiado.
Então, eu acho que a gente tem que... Uma das coisas que nós fazemos, movimentos 60 a mais, é valorizar o seu período, dar valor a esse período. Muitas vezes pessoas se acham que já acabou a minha vida. Não, não é verdade. Esse período. Por isso que nós temos outra mensagem. Como é valorizar, você tem que ter autocuidado. Muita gente não se... Para que você possa dar fruto, você tem que cuidar. Físico, mentalmente, espiritualmente, socialmente. A pessoa não pode se isolar, tem que continuar buscando, tem que cuidar fisicamente para que você possa servir bem Deus. Então, não deixa de fazer os seus cuidados médicos, exercícios. E também, emocionalmente, você continua. Tem que treinar sua sensibilidade emocional. Lá eu fui pastor em Mossoró há 11 anos, lá no Rio Grande do Norte. Puxa. E nós tínhamos lá um evento chamado Preciosidade, ele era mensal, né? Era um evento com idosos. E a gente percebeu que poucas igrejas no Rio Grande do Norte, não estou falando só de presbiteriano, estou falando de igrejas como um todo, faziam trabalho de idosos. Nosso trabalho enchia lá de idosos. E aqui em São Paulo nós temos o RIA, né? Que é a Reunião dos Idosos da Aliança. Esse é um trabalho que eu cheguei, a igreja já organizava, mas muitos idosos também. E até onde eu sei, não sei se tantas igrejas em São Paulo fazem trabalho assim. Mas o que a gente percebe nessa caminhada é tanto a alegria deles de estar lá participando, mas ao mesmo tempo tem momentos de tristeza, que é quando alguns vão sendo promovidos para a glória, né? É uma faixa etária que a possibilidade de não estar mais no nosso meio se torna bem maior. Claro que jovens morrem, crianças morrem, outras faixas etárias, mas é a faixa etária. Então, mas é sempre uma experiência muito prazerosa. A gente tem tentado lá, pastor, é um pouco daquilo da creche que o senhor fala, né? O momento que o pessoal está o social. O social sempre é muito forte nesses eventos. Mas nós temos buscado fazer palestras mais direcionadas a questões da idade deles. Tanto palestras com médicos, palestras jurídicas. Uma época dessa a gente foi falar sobre isso, porque tem muitos idosos que não entendem algumas coisas que precisam ser preparadas para... São explorados, né? São explorados, não sabem dos direitos deles. Muitas vezes a família tenta interditar para poder ter acesso aos recursos. Então, assim, a gente tem tentado aí orientar. Mas eu percebo, eu não sei, o senhor talvez possa trazer esse dado para a gente, ou uma perspectiva, eu percebo que as igrejas não têm programações voltadas para essa faixa etária. Então, eu acho que, fora essa parte jurídica, etc., eu acho que uma coisa que é preparar a parte emocional da pessoa, né? Eu estou citando novamente esse encontro que foi 2 semanas atrás, na Igreja Metodista Livre, Saúde. O tema do palestra foi a morte. O tema foi esse? Interessante. E é uma coisa muito, muito difícil, porque as pessoas não... É um tema que evita. E pessoas têm um pavor disso. E foi muito bom, né? Quando o responsável falou, olha, é um tema muito difícil para ser tratado nesse grupo, mas a gente foi introduzindo aos poucos. Hoje a gente fala da morte com muita naturalidade, já. Que a gente não falava. E quem trouxe uma palavra tão bonita foi o pastor Ziel Machado, naquele dia. E foi muito bom ele ter falado. Ele falou de morte de modo tão assim leve e deu testemunho da sua família, que a pessoa como é que foi a morte. E foi assim tão prazeroso, gloriando a Deus. E foi assim, ele usou o texto, ele diz que normalmente você usa o texto do João capítulo 14. Jesus disse: eu vou preparar um lugar para vocês, e quando estiver pronto, eu virei e buscarei vocês para levar para onde eu estiver, vocês estão lá também. Ele fala, esse texto normalmente é usado no enterro, né? Vocês vão para a casa que Deus preparou. Mas isso aqui não é contexto, não é o jeito que o pessoal entendia.
Porque, na realidade, Jesus falou isso como no contexto oriental de casamento. Porque noivo prepara um lugar. Quando estiver pronto, Ele vem buscar noivo. E vai levar para casa que ele está preparado. Ele disse, não, nós não estamos partindo. É Jesus que vem nos buscar, porque é a noiva, é a festa. Aí ele deu o exemplo da vida, da família, da mãe, como faleceu o pai. E era uma festa. E foi tão, assim, edificante. Eu acho que todos esses temas devem ser abordados sem medo. Afinal, queremos por quê? Queremos porque nós não tememos. Porque nós podemos ver isso como um processo natural da vida. Envelhecer é uma coisa natural. Morrer também é uma coisa natural. Assim como nascer, como crescer. São coisas naturais. A gente tem que aceitar que esta não pode negar. Tentar não falar, isso não quer dizer que não existe. Ao contrário, nós temos de ter sabedoria de como conduzir isso. Eu acho, e também é um dos temas da terceira idade, né? O homem aceitar a sua finitude. Muitas vezes nós não aceitamos que nós vamos morrer. Quando falam, não acontece. Não é verdade. Os homens são finitos. Essa ideia de que nós vamos durar para sempre, que somos super-homens, que somos como Deus, que é a tentação do Adão, isso não é verdade. É aceitar que somos homens, somos finitos. Quem trata muito sobre isso é o próprio Moisés, no Salmo 90, né? Ele fala da brevidade do homem e a eternidade de Deus, aí ele vai discorrer de forma... E o famoso expressão, ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. O verso 12, né? Eu gosto muito, em época de aniversário eu mando bastante esse verso 12, mas o último verso, o 17, se eu não estou enganado, quando ele pede, confirma as obras das nossas mãos, né? Ótimo. Alguém que chega ao final da vida, e ele viveu 120 anos, mas ele fala, 70, 80 é canseira, é enfado, porque o tempo passa e nós voamos, né? Ele entende que a vida, ela é como algo que dissipa facilmente. Sim. Esse texto que o senhor citou de João 14, uma época nos inícios, né, muitos anos atrás, eu falava, imaginou, Jesus disse que vai preparar lugar e quando preparar voltará, e faz 2000 anos que está preparando, deve estar muito bonito, imagina 2000 anos preparando. Aí um dia um professor de teologia, reverendo João Alves, né, ele falando que já está grego, com o Senhor, já né? está no Senhor. E ele falou assim, não é isso não, olha o texto, preparar o lugar era com a morte dele, ele pagou a nossa conta, ou seja, agora nós temos direito ao lugar, como o senhor falou aí, né? Então ele já preparou com a sua obra completa, e nós, então, a morte para nós nada mais é do que aquele momento em que a gente vai adentrar. É muito comum um crente falar assim, eu não quero morrer, mas eu queria ser arrebatado. Qual que é a diferença, né? Porque no momento da morte é a mesma coisa. Você vai estar na presença do Senhor, seja no arrebatamento, aqueles que estiverem aqui na segunda vinda do Senhor Jesus, para aqueles que morrerem, é a mesma experiência. Mas eu acho, é a mesma velho, coisa, mas parece que tem um medo. Eu acho que é o temor da dor, né? Por exemplo, eu já uma vez conversando com alguém, falou assim, pastor, eu queria morrer dormindo. Eu queria ir dormir e não acordar mais, já acordar com o Senhor. Morro de medo, pastor, de morrer no incêndio, no afogamento. Aí começa a citar as mortes mais dolorosas, né? E aí eu sempre lembro de Paulo, assim, quando eu penso sobre morte, até mesmo, é claro, todo mundo pensa assim, será que vai ser dolorosa a minha morte, né? Eu sempre lembro de Paulo que tinha um coração dividido, né? Ele falava que está com o Senhor, até em Filipenses, né, que o Senhor escreveu, ele fala, né, estar com o Senhor é infinitamente melhor. O meu coração está desejo estar com o Senhor e ao mesmo tempo uma parte dele quer continuar aqui servindo a Igreja de Cristo, né? E aí ele faz um contraponto no final quando ele aponta os inimigos da cruz, que eram aqueles que o coração deles estava apenas naquele lugar, naquela terra, e os desejos deles eram somente com aquela terra. E aí ele fala, nós somos cidadãos dos céus, lá é a nossa pátria. É muito gostoso. Eu falo isso e sempre faço um parênteses, porque quando eu falo,
Alguma época, a minha esposa, meus filhos falavam: "Pare de falar com isso, pai. Eu falo: "Não, eu não estou falando que eu desejo a morte. Eu só estou dizendo o seguinte, que morte para mim não é um problema." Tem uma historinha que conta que alguém que morreu e mandou colocar na lápide dele assim: "Fulano de tal, morto a tanto dia, contrariado." Ele pediu para escrever na lápide dele: "Contrariado." Vocês não vão escrever nada de contrariado na minha lápide, não tem nada de contrariado. É a mesma questão de fogo, né, de queimado, tem coisa terrível. Mas já ouvi dizer também que isso é no começo a dor, porque o fogo mesmo, ele mata os seus nervos. Então você já não sente, você não vai ficar sentindo dor lá. Então. Mas não importa, não interessa. Também não gostaria de passar pelo fogo nesse sentido aí. Mas encarar uma coisa natural, certo? Vai chegar o dia. E para nós é vida eterna. E com todas as bênçãos, sem eu precisar trocar lá as lentes do meu olho por causa da catarata, sem eu precisar pôr uma prótese no joelho, e nada disso. Vai tentando protelar os... Mas o que o Senhor me der é isso que eu preciso trabalhar. Então, se Deus me deu vida longa, maravilha. Mas sabe, reverendo, eu costumo dizer que a gente conhece a teologia de alguém no funeral, né? Como a pessoa lida com a morte. Normalmente, se a pessoa lida com a morte com desesperança, desespero, possivelmente ela não tem se dedicado totalmente ao Senhor ou se aprofundado. Mas quando ela lida com a morte, claro, com tristeza porque é uma perda, mas assim, com a convicção de que aquela pessoa já está com o Senhor e que finalmente descansou das preocupações dessa vida, ela lida de outra forma com a morte. Então, eu acho que o importante é quanto nós conhecemos Deus. Primeiro João diz que a vida eterna é essa. Que conhece o Senhor. A vida eterna o que é? A vida eterna não acontece depois que a gente morre. Aqui mesmo é a vida eterna. Quem tem filho, tem a vida. Quem não tem filho, não tem a vida. Vida eterna é Jesus. Então, se eu vivo contente com Deus aqui, a vida eterna é simplesmente uma mudança. Nada mudou. Eu estou vivendo a vida eterna. É apenas uma passagem. Outra forma de viver a vida eterna. Então, eu acho que essa teologia que a vida eterna só acontece depois da morte. E a gente vive a nossa vida aqui. Isso é a vida eterna. E a gente espera a vida eterna. Isso não é verdade. Nós vivemos a vida de Deus aqui. Se nós não conseguimos viver a vida de Deus aqui, a gente não tem prazer com Deus aqui, por que nós vamos ter prazer lá? Não tem porquê. E Salmista disse: quem tem no céu a não ser ti? Não tenho na terra outro prazer. Esse salmo é belíssimo. Então, eu tenho prazer de estar no céu. Por quê? Porque eu amo o Senhor. Eu convivo o Senhor. Ele é meu prazer. Por isso eu não tenho nenhum problema com a morte. Porque eu estou tão contente com o Senhor aqui. Isso. E lá, por isso Paulo disse, ele não sabe o que é tão bom poder que ele já vive com o Senhor aqui. Eu uso muito nos ofícios fúnebres, quase sempre, não é sempre, mas o último versículo de Daniel, e por causa disso você até decora, né? Daniel 12:13, ele fala lá: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Gosto muito. É o último. Daniel termina desse jeito. Daniel é um personagem extraordinário das Escrituras. Né? Extraordinário. A obra de Daniel é semelhante à de José em vários aspectos, mas é outra. Quando a gente tem as considerações que Nabucodonosor mandava castrar os homens que eram levados para a Babilônia, por causa que Daniel não tem genealogia, a gente não vê descendente de Daniel, não está em lugar nenhum, não existe, mas ele é fiel ao Senhor, fiel, ele é jogado na cova dos leões, ele passa por essa prova, por aquela, os reis mudam, né? Vem o da Caldeia, da Síria, muda, um mata o outro, mas Daniel está lá, né? Deus está usando Daniel, faz revelações maravilhosas, Daniel. E ele termina no livro dele dizendo assim: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança, a tua coroa. É maravilhoso isso para mim. Rapaz, maravilhoso. Um versículo que eu gosto do Antigo Testamento, que é no mesmo sentido,
olhando para o fim de todas as coisas, né? Uma pérola achada ali no meio de Jó, né? Jó 19, 25 a 27, no meio de todo aquele caos, né? Aí ele praticamente é um respiro, ele dá uma respirada e fala assim, eu sei que meu Redentor vive. E os meus olhos verão não outros olhos, não, esses olhos verão são. É impressionante. O cara já cria na doutrina da ressurreição e na doutrina do Redentor, né? Ele já tinha isso muito claro lá. Provavelmente o livro mais antigo das Escrituras, isso, né? Então, provavelmente. Pastor Robert, o nosso tempo terminou, infelizmente. Eu tenho esses limites aqui, mas é um papo gostoso. Eu gostei dessa nossa conversa. Eu espero que você que está nos escutando, seja jovem, seja mais de 60, se anime, viva para o Senhor, não importa, respeite os idosos, incentive os idosos à sua igreja, se você é um novo, né, que estão ao seu redor, seus parentes. Se você é uma pessoa que já tem mais de 60 anos, o pastor Robert é um exemplo belíssimo aqui, com a sua idade avançada, né, e outras pessoas que nós conhecemos. Viva para o Senhor, cada momento. Viva para o Senhor. E até os jovens sentem junto com os idosos, conversem, né? Tem tanto a aprender, né? É um livro de experiências ali que ele vai poder ler ao vivo, né? E aprender mais. E anime-se aí, meu amigo e meu irmão aí que está escutando, que já passou dos 60, ou dos 70, ou dos 80, não importa. Anime-se, você é servo de Deus. Pastor, obrigado pela sua presença aqui. Foi gostoso. Foi bom conhecer o senhor. Deus lhe abençoe no seu ministério. Eu ainda vou procurar mais informações. Tem algum site, alguma coisa que vocês têm lá no 60 mais? Eu quero que vocês acessem o nosso site, que tem muita informação sobre isso. Nós temos um site que chama-se MC60+, mais.com.br, onde está as nossas muitas informações, e também sobre o nosso próximo encontro nacional, onde muito importante, encontro, porque no encontro nós estimulamos uns aos outros, trocamos experiências e aprendemos uns aos outros. E o senhor falou que vai ser aqui em São Paulo? Vai ser aqui em São Paulo, né? Vai ser no segundo semestre, e esperamos que vocês possam participar, né? MC 60 mais, mas tudo por extenso, não tem maisinho, nada. Não, só 60 que é 60 algarismo mesmo, 60. MC é Movimento Cristão, 60 mais é mais, não é sinal mais, de mais. .com.br, tá? Então, e pode entrar, e lá tem muito rico esse site, rica de informações que vocês podem ver. Então, e você recebe, você que está vendo na telinha, porque você sabe que você que nos apoia aqui, que abaixou o aplicativo, é somente o som, mas você que está numa outra etapa aqui junto conosco e tem cooperado com a telmedia.com, você está vendo, então provavelmente aí embaixo vai aparecer esse endereço para você acessar. Muito obrigado pela sua presença, foi um prazer receber o senhor aqui. Eu que agradeço, é muito agradável essa conversa. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, Samuel. Até a próxima. Nada, até a próxima. Estaremos juntos, se Deus quiser.